desenvolva um ministério masculino. É o tema de hoje, forte é a palavra para nossas vidas no dia de hoje. Diógenes certa vez falou a seguinte expressão: ando à procura de um homem. 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz: nesta cidade há um homem de Deus. Gosto muito da expressão quando a Bíblia diz homens de verdade, palavras ditas por Jetro, sogro de Moisés. Quando vendo que Moisés estava atarefado com muitas coisas, ele disse para Moisés: procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade. Por as palavras de Jetro. Antes de morrer, o rei Davi, rei de Israel, chamou seu filho Salomão e fez-lhes a seguinte advertência: coragem, pois, e ser homem. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Davi não estava duvidando da hombridade do seu filho, não, mas era uma advertência para lembrar a Salomão que num cargo tão importante, o rei de Israel só podia ser levado a termo por alguém com a personalidade masculina. Uma coisa é ser homem, outra é ter masculinidade. Não estou de forma alguma falando aqui de machismo, não. Mas quando se fala de uma posição de autoridade, que governa, que manda, que desmanda, que exige, que domínio sobre o mundo feminino, não. Historicamente, os antigos costumavam incentivar o novo rei, o novo monarca, os guerreiros a serem fortes, como no caso dos filisteus, que foram incentivados lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 9, se você ler lá, quando Israel foi pelejar contra os filisteus foram incentivados: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, por a palavra de Deus para os filisteus. Também não estou me referindo a ideias correntes no mundo do masculino, de que o homem que é homem não chora. Não é verdade. O verdadeiro homem tem sentimentos e chora. Há pelo menos 2 ocasiões em que Jesus chorou. Jesus chorou lá na passagem de Lázaro. Jesus chorou sobre Jerusalém. E a Bíblia diz em Hebreus 5, 7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Jesus chorou também no Getsêmani. Pedro era um homem, mas chorou, arrependido. Um verdadeiro homem tem sentimentos e chora. Essa é a verdade. A verdade é que o governo da igreja foi dado aos homens e não às mulheres. Um certo psicólogo chamado Steve Clark, americano, ele fez um artigo falando sobre o caráter feminizado. Ele afirma: um homem feminizado, que é diferente de afeminado, é alguém que aprendeu a se comportar, a reagir de forma mais apropriada às mulheres. O homem feminizado é normal em sua masculinidade, aceita-se bem como homem, não tem tendência nenhuma ao homossexualismo. Mas, no entanto, ele pode ser tão influenciado pelas mulheres, ou identifica-se plenamente num mundo em que as mulheres são dominadoras, que muitos de seus interesses e traços
são mais femininos do que masculinos. Palavra de um psicólogo chamado Steve Clark. Muitas vezes esses homens costumam buscar a aprovação do grupo, especialmente uma forma de aprovação emocional. O homem que é feminizado, ele tem tendência de sentir medo às reações contrárias das mulheres. No trabalho, em casa, muitas vezes é facilmente controlado pelas mulheres, pela mãe, pela esposa, pela colega de trabalho, diante das quais sempre algum tipo de reação. Tem a tendência de se identificar com virtudes cristãs, com características femininas. Cuidado. Muito cuidado. Dentro do perfil traçado por Steve Clark, esse psicólogo, ele fala sobre Acabe. Acabe se encaixa perfeitamente como um homem feminizado. Pois apesar de homem costumava reagir diferentemente diante do que Jezabel falava. Logo que Nabote se recusa a lhe vender a vinha, Acabe ficou zangado, se deitou-se, virou o rosto para a parede, recusou-se a comer. Acabe reagiu como uma criança magoada e não como homem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, você vai ver essa história. Acabe não reagiu nem se indignou diante das ameaças da sua mulher, a Nabote. Deixou que ela levasse a cabo aquilo que pretendia, matando a Nabote, tirando as terras daquele pobre homem à força. Se Acabe tivesse personalidade masculina, reagiria. Não permitiria que tamanha injustiça fosse feita em Israel. Mas por ter um caráter feminizado, cedeu aos interesses de Jezabel. A Bíblia diz que a atitude de Acabe era porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Está escrito. Davi nem imaginava que seu filho, a quem pediu que fosse homem, viesse a ceder à pressão das esposas. Pois a palavra de Deus diz que suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Meu Deus, pobre Salomão. O homem que é firme também é capaz de ouvir a opinião de mulheres, decidir se é ou não interessante o que elas opinam. Salomão poderia ter dito não em letras garrafais para suas mulheres, para suas concubinas. Eu não vou adorar outro Deus, além do Deus do meu pai Davi. Mas ele cedeu. Há uma grande necessidade de ter homens com personalidade masculina, pois a masculinidade equipe o homem a assumir suas responsabilidades nas decisões da igreja, do grupo, capacita-o para trabalhar ao lado de outros homens, exercer a autoridade, a disciplina sobre pessoas, a levar o grupo a ser o que deveria ser, a proteger todos do engano, da falsidade. Steve disse: se o líder de um grupo é feminizado, o grupo como um todo fica enfraquecido. Essa é a verdade. É de se admirar nas escrituras a atitude do rei Asa, rei de Judá, na hora de fazer as reformas políticos sociais. O religioso de Judá descobriu que a sua mãe era um obstáculo às reformas. O que é que Asa fez? E até Maaca, olha o que a Bíblia dizia, até Maaca, sua mãe, mãe do rei Asa, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste ídolo, uma imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. 1 Reis, capítulo 15, versículo 13. Asa
não aceitou o erro da mãe dele. Não aceitou. É isso que se espera de um homem, de um obreiro na liderança da igreja. Isso é espiritualidade, meu irmão, da tua esposa, da tua mãe, da tua sogra. Interfere no que Deus quer para a igreja, elas devem ser confrontadas. O líder masculino saberá conduzir com sabedoria diante da influência dos seus familiares. Impede-se assim que a igreja local seja dirigida pela família, pela mulher, pela esposa. Nos dias de Neemias havia uma mulher, líder espiritual do povo, uma profetisa chamada Noadia. Junto com outros profetas, procuraram intimidar Neemias. Requer-se do líder, requer-se do pastor que seja um verdadeiro homem com todas as qualidades masculinas, para não deixar influenciar-se pelos profetas, seja homem ou mulher, meu irmão. O líder tem que saber discernir se a palavra vem de Deus ou não. O verdadeiro líder, o homem masculino, saberá se é Deus quem está falando ou é as emoções. Profeta Jeremias sentiu o poder decisório, a influência espiritual das mulheres nos dias que antecederam o cativeiro de Judá. Os homens de Israel ficaram do lado das esposas, defendendo-a de toda acusação. Eles estavam dizendo a Jeremias: olha o que o povo de Israel, irmãos, estava dizendo a Jeremias. Que coisa forte. Jeremias 44, versículo 15 ao 19. Olha o que Israel estava dizendo para o profeta: não te obedeceremos a ti, antes queimaremos incenso à rainha dos céus. Ficaremos do lado das nossas mulheres, que oferecem libações e são atendidas pela rainha dos céus. Olha o que esses homens estavam dizendo ao profeta Jeremias. Estavam dizendo que não iam ficar do lado de Deus, do profeta, da palavra. Estavam preferindo ficar do lado das mulheres idólatras. Cuidado! Devemos ter discernimento do espírito de Jezabel. Jezabel, uma falsa profetisa da igreja de Tiátira. O pai de Acabe, Onri, fundador de Samaria, comprou de Semer o monte sobre o qual edificou a cidade, daí o nome Samaria. A Bíblia diz que o rei Acabe tomou por mulher a Jezabel. Quem foi Jezabel? Filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E a Bíblia diz que foi e serviu a Baal e o adorou. Jezabel é, portanto, uma intrusa na linhagem real. Sendo fenícia, trouxe para Israel a prática política, econômica, religiosa dos fenícios. Na política, Jezabel usava muito bem um instrumento chamado intimidação. Na religião, ela implantou a adoração a Baal e passou a perseguir os adoradores de Deus. Na economia, mudou os estatutos de Israel, as leis referentes à posse do direito da terra, as leis de Deus. Existia uma reforma agrária que a cada 50 anos a terra voltava para o seu antigo proprietário. Jezabel instituiu em Israel o direito à posse definitiva da terra. Um homem chamado Henry Torrey afirma que Baal, deus dos fenícios, era o deus dos latifundiários, que tirava a terra das pessoas e colocava na mão de poucas pessoas. Foi isso que Jezabel fez. Jezabel interferiu no governo de Acabe. Foi ela quem mais tarde liderou a morte de Nabote.
levantando falsas testemunhas, tomando as terras dele para anexá-las ao do rei Acabe. Sua filha Talia casou-se com o rei das tribos do sul, também influenciou o governo de Judá. Deus teve que levantar Jeú para destruir essa perversa influência de Jezabel em Israel e Judá. Olha como essa mulher era terrível. Um pastor que permite a ingerência de mulher, seja esposa ou não, nos destinos da igreja. Não que a mulher fique alienada de tudo, não. Mas que se deixa governar por elas, cai na mesma cilada de Acabe, no mesmo pecado de Herodes, na mesma prática da igreja de Tiátira. Cuidado! Cuidado, senhores pastores. Jezabel influenciou a vida espiritual de Israel, perseguiu os profetas, se escondiam em cavernas a tal poder de intimidação que possuía. Obadias, que era um mordomo de Acabe, conseguiu esconder muitos deles em cavernas. A Jezabel que profetizava na igreja de Tiátira, não é essa do Antigo Testamento. Ela induzia os homens à prostituição. O espírito de Jezabel pode causar sérios danos à igreja, como acontecia com a profetisa de Tiátira. Quão terrível deve ser para o obreiro cair nas mãos de uma Jezabel. O líder local é advertido: você está tolerando Jezabel dentro da igreja de Tiátira, que está levando muitos à idolatria, à prostituição. Jezabel, pois, é um espírito que leva as mulheres a interferir e apoderar-se do governo da igreja, encoberto por uma capa de espiritualidade. Foi assim com Miriam, a irmã de Moisés, que junto com Arão queria ter voz de comando no meio do povo. Miriam disse: Moisés, Deus também fala conosco, não apenas com você. Porque você não reconhece a nossa liderança e nos dá uma oportunidade de liderar. Ainda bem, meu irmão, que Deus interferiu na questão e defendeu a Moisés. Senão Miriam é quem seguraria o cajado da liderança de Moisés. Cuidado! Herodes cedeu ao espírito de Jezabel e ordenou que João Batista fosse decapitado no cárcere. O profeta João Batista confrontava Herodes por causa do pecado, por causa dele possuir a mulher do irmão dele. Na festa de aniversário de sua sobrinha, filha de Herodias, de quem agora era amante, Herodes, encantado com a beleza feminina, prometeu dar de presente o que quisesse, e a jovem, dominada pela mãe, pede num prato a cabeça de João Batista. Olha o tamanho do poder, da influência da mulher. Olha a fraqueza do homem, meu irmão. Geralmente uma irmã serva de Deus, cujo o conselho é sempre acatado, levantando-se uma vida de oração, que tenha comunhão com Deus, que tenha percepção espiritual, que muitas vezes traz uma palavra de Deus, uma visão de Deus, um sonho, é levado em consideração pela igreja. Não é errado. Mas se na mulher pode aparecer o espírito de Jezabel, no homem aparece o espírito de Absalão. Muitas vezes no homem aparece o espírito de Balaão. O obreiro é sempre pressionado espiritualmente a pregar, a ensinar, a proceder, a decidir, a fazer
o que é de algumas pessoas, sejam homens ou de mulheres de Deus, que eu aconselho. Todavia, no Antigo Testamento nós vemos mulheres atuando na vida do povo de Israel, da igreja, como no caso de Débora. Débora era uma mulher profetisa que se assentava julgando o povo, lá em Juízes capítulo 4. No Novo Testamento, vemos mulheres que acompanhavam a Jesus durante todo o seu ministério. Lá em Lucas 8 fala isso. Estiveram com ele na morte, na ressurreição. Foram as primeiras mulheres que foram ao sepulcro, que viram Jesus. Mulheres estavam no dia de Pentecoste. As mulheres ajudaram nos primeiros dias da igreja, foram companheiras dos apóstolos. É na casa de Maria, mãe de João Marcos, que Pedro reencontra os seus irmãos lá em Atos 12:12. As mulheres são vistas no livro de Atos e nas epístolas, nas cartas pastorais, colaborando com a expansão do reino, mas nunca assumindo o governo da igreja. Acredita-se que Lídia, aquela vendedora de púrpura, que foi convertida à beira do rio pela pregação do apóstolo Paulo, tenha sido quem primeiro falou de Jesus e deu início à igreja de Tiatira. Priscila, ao lado do marido, colaborou muito com Paulo. Hospedaram Paulo na sua casa muitas vezes. Mas não se vê Priscila em nenhum momento agindo sozinha. Não, mas sempre em companhia de Áquila, seu marido. Paulo defende o direito dele, de Barnabé, estar acompanhados de uma irmã, de uma esposa, conforme a interpretação de alguns. A Bíblia diz que se Pedro e os irmãos de Jesus podiam estar acompanhados de mulheres, porque somente ele e Barnabé não podiam. Tertuliano, um dos pais da igreja, parece não haver entendido que a mulher foi resgatada da escravidão e da maldição do pecado. Como homem, nos seus escritos, Tertuliano execrava as mulheres a ponto de dizer: ó mulher, nas dores e ansiedade dás à luz. Vive girando em volta do teu marido. És dominada por ele e não sabes que afinal Eva és tu mesma. Ainda vive em nossos tempos a sentença de Deus a respeito do teu sexo. Necessária que vivas nas condição de culpada. És a porta do diabo, aquela que tocou a árvore proibida. As palavras de Tertuliano condenava as mulheres como se encarnasse o próprio diabo, né? Para ele, a castidade era um dos fundamentos da salvação, a ponto de dizer que a salvação, tanto para a mulher como para o homem, tem como por condição a primeira prática da castidade. Palavras de Tertuliano. Tertuliano chegou a condenar muitas vezes o uso de adereços, de joias, ignorando tantas passagens bíblicas que falam que não é errado. Muitos pastores hoje, né, estão como Tertuliano. Leia Ezequiel, meu irmão. O próprio Deus falando que adorna as mulheres com colares, com pendentes, com roupas finas, com joias. Ezequiel 16, depois lê lá. Basta se perguntar. Muitas vezes o obreiro tem que se perguntar até que ponto as minhas decisões são frutos de pressão da minha esposa ou de mulheres da igreja. Que medida a igreja caminha sobre patamares estabelecidos pelas mulheres ou pelos homens do Senhor? Os homens de Deus devem fazer essas perguntas. E esta é a palavra que eu tenho para nós no dia de hoje. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com outras pessoas, para que o nome do Senhor
venha a ser glorificado em nossas vidas. Que Deus te abençoe, você e a sua família.